Então vamos começar. Hoje é dia 26 de outubro de 2020 e essa nossa aula é número 46. Eu estou surpresa que a gente já chegou até aqui, Uau! porque eu imaginava que a gente ia, sei lá, só até agosto, setembro, assim, mas a gente está continuando e tá sendo muito bom, né? Bom, vamos fazer oração e nós vamos começar hoje em 2 Pedro, no capítulo 2, tá bom? Senhor Deus, Pai eterno, louvado seja o teu nome, te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor se revelou a nós, porque o Senhor estendeu tua mão com compaixão até nós, nos tirando da ignorância, da escuridão, do medo, das aflições e nos trouxe para a luz, para perto de ti, para que a gente conheça mais de ti, conheça mais do teu amor e possa desfrutar uma vida em paz. Nós te agradecemos por esse estudo bíblico, pedimos que o Senhor nos dê o entendimento, o conhecimento para entender a palavra que estamos estudando e poder aplicá-la no nosso dia a dia. Nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor esteja conosco, com os nossos familiares, cada um em um canto do país e outros em outros países. Então, nós pedimos, ó Pai, que o Senhor esteja com cada um deles, guardando, livrando do mal e atendendo às necessidades. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, vamos começar aqui em 2 Pedro, no capítulo 2, e eu vou fazer uma introduçãozinha antes da gente ler exatamente o capítulo 2, tá? Nós vamos lembrar que essa segunda carta de Pedro foi escrita pouco antes dele ser executado. Ele estava em Roma, ele provavelmente Paulo foi também martirizado na mesma época que ele, ou nos mesmos dias, alguma coisa assim. Ele não menciona Paulo aqui, por isso não temos certeza de quando Paulo foi executado e quando Pedro foi executado, mas foi na mesma época. E sabemos que foi antes do ano 70, porque não foi mencionada aqui a destruição do templo. Então, seria uma coisa não só importante de ser mencionada, como é um cumprimento profético, porque Jesus falou que ia ser destruído tudo e aí estaria sendo cumprida vamos dizer assim, essa etapa profética, né? E Pedro tem uma personalidade diferente de Paulo, claro. Paulo era um advogado, ele era totalmente, como é que fala, dedicada a vida dele totalmente às leis, e as leis que eles tinham na época eram os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco. Então, ele era, assim, a forma de escrita dele, de explanação do assunto é diferente de Pedro. Pedro era pescador. Agora, o tempo dele de convívio com Cristo deu a ele informação e revelação profunda da palavra de Deus. Então, ele tem uma outra forma de abordar, muito mais simples do que Paulo. Agora, Pedro era um colérico, então isso dá para perceber pela história dele, né? Tira a espada, corta a orelha de um, e por aí vai, né? Então, falava o que não devia, né? Então, o próprio colérico, né? E ele fala tudo com muita emoção, com muita ênfase. E aqui, nesse segundo capítulo, ele está fazendo um alerta à igreja daquele tempo que está valendo até nós nos dias de hoje. Então, ele está fazendo um alerta, uma advertência, dizendo que viriam falsos ensinamentos, viriam falsos profetas, pessoas que iam profetizar para a vida das pessoas e que essas profecias seriam falsas e enganariam muitos, mas que seria necessário isso porque Deus já havia revelado. Então, ele vai estar levantando esse assunto. E o ponto dele é que as pessoas que estão fazendo, que estão nesse cargo, vamos dizer assim,
né, de falso profeta, de falso mestre, vão ser punidos de uma forma muito rigorosa, tá? Então, esse é o ponto do segundo capítulo. Então, para entender um pouquinho do que ele está falando, vamos fazer uma revisão dos profetas históricos que ele está mencionando, que é Balaão, tá? Que a mula falou com Balaão, então é o texto de Números, e também da época de Noé, quando teve a destruição, que é o texto de Gênesis. Tá? Então, vamos começar com o texto de Gênesis, porque nós já até mencionamos aqui. Então, no Gênesis 6, que está falando um pouquinho antes do dilúvio, e está falando aqui, Gênesis 6, no capítulo 1, começando no capítulo 1, está falando da situação de pecado, de degradação, de violência que acontecia naquela época e por causa disso, dessa degradação da humanidade, Deus mandou o julgamento, que foi o dilúvio, e com isso acabou com não só, vamos dizer, os povos que existiam na época, como acabou também com os animais. Então, provavelmente, foi na época em que, logo depois do degelo, logo depois do Ice Age, né, da Idade do Gelo, em que já tinham sido, vamos dizer, destruídos os dinossauros, já tinham sido destruídos outros animais bem grandes assim, e agora viria o dilúvio. Ou pode ter sido o dilúvio imediatamente depois ter havido uma idade do gelo, né, uma época de gelo um pouco menor do que foi a primeira, tá? Por que eu estou mencionando isso? Porque, em certo momento, Pedro vai falar sobre os anjos que foram condenados por Deus, que foi parte desse texto aqui de Gênesis 6, e que eles foram para um lugar chamado Tártaros, que provavelmente na tradução que vocês têm vai estar falando inferno, né? Mas a palavra original em hebraico é Tártaros, é um lugar de escuridão, em que esse lugar de escuridão vai ser, vamos dizer assim, destampado no final dos tempos, tá? Então, é importante entender que depois do dilúvio aconteceu ou uma grande, a grande, né, a época do gelo, ou teve a pequena, porque nós vemos pelas estudos arqueológicos que existiram duas idades do gelo, né? Não sei se vocês têm acompanhado isso, mas enfim, vamos ler lá em Gênesis 6:1. Quando os homens começaram a multiplicar-se na terra, eles nasceram filhas. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram para si aquelas que lhe agradaram. Ok. Então, os filhos de Deus, a palavra para os filhos de Deus são Elohims, né? Deuses, pequenos deuses, alguma coisa assim. Tá? Então, não é definido exatamente o que é. Não é a mesma palavra para anjo, como vem pela frente, como anjos, mas são seres celestiais, que a gente não sabe exatamente o que é, que existiam, né, uma categoria em que pudesse ter filhos, tá? E os anjos, Jesus vai falar lá na frente, que não podem ter filhos, não tem essa condição de gerar outros, certo? Mas esses seres celestiais aqui viram as filhas dos homens bonitas, né? Tiveram uma sedução, né? Foram seduzidos por elas e casaram com elas. Então, versículo 13. Então disse o Senhor: por causa da perversidade do homem, o meu espírito não contenderá com ele para sempre, e ele só viverá 120 anos. Tá? Então vem aqui
uma declaração de Deus, porque antes tinham pessoas que viviam, por exemplo, se você olhar no capítulo 5, no finzinho, está falando, Matusalém viveu 782 anos, depois 900, Lameque, e por aí vai. Viviam assim, centenas e centenas de anos. Então, aqui é uma determinação de Deus para limitar a idade, né, do ser humano para 120. Aí, agora o versículo 4, que é o que põe um monte de ponto de interrogação na cabeça das pessoas, mas está aqui na Bíblia, então vamos ler. Naqueles dias havia nefilins na terra, tá? Deixa eu ver que nome que eles dão aqui. No meu rodapé está falando que eram gigantes ou homens poderosos, né? Mas, enfim, o nome é Nefilim. Então, existiam nefilins na terra e também posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens e elas lhes deram filhos. Eles foram heróis do passado e homens infames. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre somente para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da terra, da face da terra, o homem que criei, os homens e também os grandes animais, e os pequenos e as aves do céu, arrependendo-me de havê-los feito. A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Tá. Esse texto aqui pode ser muito destrinchado, mas o ponto que Pedro está usando ali é o seguinte, que Deus estava indignado com a maldade do homem, porque o que acontece, esses nefilins eram gigantes, provavelmente eles tinham 4, 5, 6 metros de altura, inclusive existem os ossos, né, que são encontrados ainda hoje, né, então eram gigantes que eram usados para fazer maldade, né, para ou fazer guerra ou o que fosse. Então, a maldade estava no coração do homem e Deus resolveu que ia acabar com tudo, ia acabar com o homem que criei, vírgula, os homens e também os grandes animais. Inclusive o homem que criei e os homens, existe, vamos dizer, uma sugestão de que o homem Neandertal, todos esses que têm uma postura física, uma formação física diferente do homem contemporâneo de hoje, são esses outros homens aqui, tá? Que eram homens que não tinham, vamos dizer assim, capacidades, habilidades do cérebro como nós temos hoje, tá? A questão não é tanto a gente entrar nisso, mas sim a gente entender que Deus olhou com benevolência para Noé. Noé era um homem justo e, como diz aqui no versículo 9, era um homem justo, íntegro, entre o povo da sua época, e ele andava com Deus, tá? Então, porque ele é justo e íntegro, Deus tirou, separou, né, colocou dentro da arca, fez toda a separação dos animais, tudo que a gente conhece da história de Noé, porque ele era justo e íntegro e destruiu toda a terra com água. Depois do dilúvio, Deus vai prometer, fazendo aliança, lá no capítulo 9, vai fazer a aliança, que é o símbolo da aliança, é o arco-íris, tá? E Deus fala que não vai mais destruir a terra com água. Então a gente não precisa ficar preocupado aqui na Flórida, que a gente não vai afogar quando tem umas inundações aqui. Mas a gente vai ficar com medo do fogo, porque Deus falou que vai destruir com fogo. Ok? Então, aqui está o julgamento pela perversidade, pela maldade da humanidade, né? Desse tempo antigo, e Deus tirando, extraindo Noé, como depois Jesus mesmo vai usar a figura da história de Noé como o arrebatamento da igreja, separar na hora do julgamento, tá? Então, esse é o primeiro texto que a gente vai ver sobre
os acontecimentos da antiguidade. Depois muda para Gênesis 19, e nós vamos ter a maldade reinando sobre a terra, a perversidade, a maldade em relação à opressão das pessoas mais fracas, tá? E tem aqui, então, a destruição da cidade de Sodoma e Gomorra, e essa cidade é destruída de uma vez só, com fogo vindo do céu, uma coisa que tem como verificar no lugar, é muita sulfura, muito enxofre que tem no lugar onde provavelmente era Sodoma e Gomorra, e o que acontece é que Deus fala que esse é o exemplo para nós entendermos que vai acontecer novamente essa destruição com fogo, tá? Para julgar a perversidade e a maldade da humanidade. Então, vamos só dar uma lida no finzinho aqui da história de Sodoma e Gomorra. Então, Gênesis 18, no fim, está falando que Abraão está intercedendo pela cidade, tá? Então, Deus separa Ló, que é a única família, vamos dizer, a única família de justos que estão na terra, que é o sobrinho de Abraão. Então, o capítulo 19 começa com os anjos que Deus mandou para destruir Sodoma e Gomorra, tá? Então, está falando assim, versículo 1. Os 2 anjos chegaram a Sodoma ao anoitecer, e Ló, né, o sobrinho de Abraão, estava sentado à porta da cidade. Quando os avistou, levantou-se e foi recebê-los. Prostrou-se o rosto em terra e disse: Meus senhores, por favor, acompanhe-me à casa do meu servo. Lá poderão lavar os pés, passar a noite e pela manhã seguir o caminho. Não, passaremos a noite na praça, responderam. Mas ele insistiu tanto com eles que, finalmente, o acompanharam e entraram em sua casa. Ló mandou preparar-lhes uma refeição e assar pão sem fermento, e eles comeram. Ainda não tinham ido deitar-se quando todos os homens de toda a parte da cidade de Sodoma, dos mais jovens aos mais velhos, cercaram a casa. Chamaram Ló e disseram: Onde estão os homens que vieram à sua casa essa noite? Tragam-o para nós aqui para fora, para que tenhamos relações com eles. Tá? Então, aqui vem a palavra Sodoma, o que nós ouvimos hoje sobre sodomia, é por causa desse evento de Sodoma e da prática dos homens dessa cidade. Tá? Então, vem desse texto aqui. Continuando. Ló saiu da casa, fechou a porta atrás de si e lhes disse: Não, meus amigos, não façam essa perversidade. Olhem, tenho 2 filhas que ainda são virgens. Vou trazê-las para que vocês façam com elas o que bem entenderem, mas não façam nada a esses homens, porque se acham debaixo da proteção do meu teto. Saia da frente, gritaram, e disseram: Este homem chegou aqui como estrangeiro e agora quer ser o juiz. Faremos a você pior do que a eles. Então empurraram Ló com violência e avançaram para arrombar a porta. Nisso, os 2 visitantes agarraram Ló, puxaram-no para dentro e fecharam a porta. Depois, feriram de cegueira os homens que estavam à porta da casa, dos mais jovens aos mais velhos, de maneira que não conseguiam encontrar a porta. Os 2 homens perguntaram a Ló: Você tem mais alguém na cidade? Genro, filho, filha ou qualquer outro parente? Tire-os daqui, porque estamos para destruir esse lugar. As acusações feitas ao Senhor contra este povo são tantas que ele nos enviou para destruir a cidade. Então Ló foi falar com os genros, os quais iam casar-se com suas filhas, e lhes disse: Saiam imediatamente deste lugar, porque o Senhor está para destruir a cidade. Mas eles pensaram que ele estava brincando. Ao raiar do dia, os anjos insistiam com Ló, dizendo: Depressa, leve daqui sua mulher e suas filhas, ou vocês também serão mortos quando a cidade for castigada. Tendo hesitado, os homens o agarraram pela mão, como também a mulher e as 2 filhas, e os tiraram dali à força, e os deixaram para fora da cidade, porque o Senhor teve misericórdia dele.
Assim que os tiraram da cidade, um deles disse a Ló: fuja por amor à vida, não olhe para trás e não pare em nenhum lugar nenhum na planície. Fuja para as montanhas ou você será morto. Ló, porém, lhes disse: não, meu senhor, seu servo foi favorecido por sua benevolência, pois o senhor foi bondoso comigo, poupando minha vida. Não posso fugir para as montanhas, senão essa calamidade cairá sobre mim e morrerei. Aqui perto há uma cidade pequena. Está tão próxima que dá para correr até lá. Deixe-me ir para lá, mesmo sendo tão pequena, lá estarei a salvo. Está bem, respondeu ele. Também lhe atenderei esse pedido. Não destruirei a cidade da qual você fala. Fuja depressa, porque nada poderei fazer enquanto você não chegar lá. Por isso, a cidade foi chamada Zoar. Quando Ló chegou a Zoar, o sol já havia nascido sobre a terra, então o Senhor, o próprio Senhor, fez chover do céu fogo, enxofre, sobre Sodoma e Gomorra. Assim ele destruiu aquelas cidades e toda a planície, e todos os habitantes das cidades e a vegetação. Mas a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa coluna de sal. Na manhã seguinte, Abraão se levantou e voltou ao lugar onde tinha estado diante do Senhor. Olhou para Sodoma e Gomorra, para toda a planície, e viu uma densa fumaça subindo da terra, como fumaça de uma fornalha. Então quando Deus arrasou as cidades da planície, lembrou-se de Abraão e tirou Ló do meio da catástrofe que destruiu as cidades onde Ló vivia. Tá? Então, essa é a história. Depois continua, mas, enfim, é o suficiente para a gente relembrar do que ele estava falando. Tá? Então, vamos dar uma lida em Números, que é Números 22. Eu dei o 23, mas a gente começa um pouquinho antes, tá? Que esse é um profeta, então o anterior estava falando sobre o povo sendo perverso, a maldade imperando, a blasfêmia contra Deus imperando. Então, eles foram punidos com água, com fogo, e agora vem Balaão, tá? O Balaão foi contratado por um rei, o nome desse rei é Balaque, e ele foi contratado para amaldiçoar o povo de Israel. Que povo é esse? Era o povo que estava com Moisés, que tinha saído do Egito. Né? Então você lembra que em Êxodo está falando sobre o Egito, quando eles saíram do Egito, era uma multidão, provavelmente umas 6 milhões de pessoas. Tá? Então, esse Balaque, esse rei, vê aquela multidão de gente, fica morrendo de medo, sabe que eles já passaram por outros lugares e que Deus destruiu os povos por onde eles passaram para dar a terra para eles, e eles estão chegando perto da terra de Balaque, que é Moabe, e é uma região perto do Rio Jordão. Tá? E essa área tem guerra com Israel até hoje. Mas, enfim, aqui está Balaão, que provavelmente vinha da região que hoje é o Iraque, né? E foi chamado por esse rei Balaque para profetizar contra Israel. Tá? Então, no capítulo 22 de Números, versículo 21, está contando a história do início, né, de Balaão, do início desse episódio. Balaão levantou-se pela manhã, pôs a sela sobre sua jumenta e foi com os líderes de Moabe. Mas acendeu-se a ira de Deus quando ele foi, e o anjo do Senhor pôs-se no caminho para impedi-lo de prosseguir. Balaão ia montado em sua jumenta e os seus 2 servos o acompanhavam. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor parado no caminho, empunhando uma espada, saiu do caminho e foi-se pelo campo. Balaão bateu nela para fazê-la voltar ao caminho. Então o anjo do Senhor se pôs no caminho estreito entre 2 vinhas, com muros de 2 lados.
Quando a jumenta viu o anjo do Senhor, encostou-se no muro, apertando o pé de Balaão contra ele. Por isso ele bateu nela de novo. O anjo do Senhor foi adiante e se colocou num lugar estreito, onde não havia espaço para desviar-se, nem para a direita nem para a esquerda. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor, deitou-se debaixo de Balaão. Acendeu-se a ira de Balaão e bateu nela com uma vara. Então o Senhor abriu a boca da jumenta e ela disse a Balaão: que foi que eu lhe fiz? Porque para você bater em mim 3 vezes. O interessante é que ele não acha nada demais uma jumenta falar, né? Isso é que eu acho engraçado. E ele fica argumentando com ela. Balaão respondeu à jumenta: você me fez de tolo. Quem dera eu tivesse uma espada na mão e eu a mataria agora mesmo. E continua a conversa, né? Mas a jumenta disse a Balaão: não sou sua jumenta que você sempre montou até o dia de hoje? Tenho eu o costume de fazer isso com você? E Balaão responde para a jumenta: não. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão e ele viu o anjo do Senhor parado no caminho, empunhando a sua espada. Então Balaão inclinou-se e prostrou-se rosto em terra. E o anjo do Senhor lhe perguntou: por que você bateu 3 vezes em sua jumenta? Eu vim aqui para impedi-lo de prosseguir, porque o seu caminho me desagrada. A jumenta me viu e se afastou de mim por 3 vezes. Se ela não se afastasse, certamente eu já teria matado. Mas a jumenta eu teria poupado. Balaão disse ao anjo do Senhor: pequei. Não percebi que estavas parado no caminho para me impedires de prosseguir. Agora, se o que estou fazendo te desagrada, eu voltarei. Então o anjo do Senhor disse a Balaão: vá com os homens, mas fale apenas o que eu lhe disser. Assim Balaão foi com os príncipes de Balaque. Tá? Aí, aqui no capítulo 23, por 3 vezes, Balaque manda Balaão amaldiçoar o povo de Israel, e ele não pode, né? Ele teve sinal bem claro de Deus, que era para ouvir o que Deus estava falando, e Deus fala: não amaldiçoa, mas abençoa. Mas o que acontece? Balaão aceitou o dinheiro de Balaque. Então, o que ele vai ser, vamos dizer assim, mencionado lá em Pedro, é porque ele, sabendo que Deus tinha um propósito para o povo de Israel, ele recebeu dinheiro para ir contra, tá? Para ir contra o que Deus tinha determinado. Mesmo que ele não tenha conseguido, né? Se você for olhar no final do capítulo 24 de Números, ele está lá falando de novo e não amaldiçoa, ele abençoa de novo o povo de Israel, tá? Mas ele começou, vamos dizer assim, já com o intuito de receber dinheiro para amaldiçoar o povo de Israel. Ok? Então, essa é a história de Balaão. Então, vamos lá em 2 Pedro para entender por que eu li isso aqui tudo para vocês. Tá? No capítulo 1 de 2 Pedro, Pedro está falando da nossa eleição e do nosso chamado e nos chama para mantermos firmes na fé, né? Então, continuando, né, ele está falando, vamos pegar no versículo 19 do capítulo 1. Assim temos ainda mais firme a palavra dos profetas, e vocês farão bem se a ela prestarem atenção. Como uma candeia que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês. Ou seja, os profetas, o que nós temos de história desses profetas, essas histórias antigas, do mundo antigo, como ele diz, são para iluminar com uma pequena candeia, uma luzinha fraquinha para nós começarmos a entender o que Deus tem para nós hoje e o que Deus está nos preservando durante o julgamento que vem, esse julgamento, tá? Para que, como essa luzinha pequena dos profetas, até que venha a estrela
maior, a estrela da alva, que nasça no coração de vocês, ou seja, a presença do Espírito Santo em nós, para nos dar uma revelação total em Cristo. Versículo 20 do primeiro capítulo. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Tá? Então, assim, ele termina o capítulo 1, é uma carta contínua, depois é que foi separada, né, em capítulos, mas ele está falando dessa função dos profetas. E agora vem a advertência. O que é a advertência? Cuidado que a profecia foi falada por Deus para nos trazer essa iluminação, nos dar esse princípio da nossa fé, orientar a nossa fé, porém viriam falsos profetas e ele vai mostrar aqui o que são esses falsos mestres, falsos profetas, a destruição para eles, então para nós ficarmos atentos a isso, certo? No passado, capítulo 2, versículo 1. No passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Esses introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens, e por causa deles será difamado o caminho da verdade, e em sua cobiça tais mestres os explorarão com histórias que inventaram. Há muito tempo a sua condenação paira sobre eles e a sua destruição não tarda. Tá? Eu vou dar só uma paradinha aqui, porque agora ele vai explicar um pouquinho sobre isso daí. O que são heresias? O que é um agnóstico? O que é um gnóstico? O que é um blasfemo? Que são vamos dizer assim, as acusações contra esses falsos profetas, tá? Blasfêmia, quando fala a palavra blasfêmia, quer dizer pessoas que estão xingando a Deus ou estão usurpando o nome de Deus, usando o nome de Deus para coisas perversas, né? Então, isso são blasfêmias. Heresia é pegar uma doutrina como tudo que foi ensinado por Deus, que está escrito na Bíblia, e distorce essa doutrina, chegando a ir ao oposto do que a doutrina está ensinando. Tá? Então, essas são as heresias. O gnóstico são aquelas pessoas que vieram da filosofia grega e que falaram, nós não temos como provar Deus, nós não temos como provar a existência do mundo espiritual. Então, esse é um gnóstico, tá? Que não consegue provar, não consegue ter fé, não consegue trazer a verdade espiritual para o nosso dia a dia. O agnóstico é o que vai contra o gnóstico, tá? Ele não só não consegue provar, mas ele não aceita nada, tá? Ele não aceita e não crê em nada que seja espiritual. Nenhuma religião, que não existe Deus, é diferente do ateu. O ateu é o que não acredita em Deus. Certo? Então, tudo isso a gente costuma ouvir, principalmente os adolescentes, provavelmente por causa de videogame, porque muitos deles me falam que eles aprenderam essas palavras nos videogames, né? E então eles falam que são gnósticos ou agnósticos, né? São pessoas que não conseguem provar que Deus existe. Então a criançada não sabe do que está falando, está repetindo blá blá blá, porque teria que estudar filosofia para poder saber exatamente ou poder afirmar o que eles estão falando, tá? Mas aqui o ponto é que esses homens se infiltraram no meio das igrejas, no meio dos grupos que adoravam a Deus, se infiltraram e começaram a subverter, a
inverter os valores que foram ensinados por Deus, que estão escritos, que a gente pode ir ali, verificar, ler de novo, tá? Então, eles vieram com essa intenção. E no caso de Balaão, que foi pago para amaldiçoar Israel, então é um pecado, vamos dizer assim, debaixo do nome de Balaão, que é a pessoa que recebeu dinheiro para entrar em grupos, em igrejas, o que for, para essa pessoa entrar lá e destruir a religião ou o grupo, certo? Então, são pessoas que entram já com a intenção de levar heresias para distorcer a mente das pessoas, tirar da fé. Existe também o caso em que a pessoa está num grupo, está estudando a Bíblia, aceitou a Jesus, começou a caminhar no caminho da fé e a pessoa perdeu a fé. Como que isso é possível? Então, agora eu queria voltar um pouquinho com vocês em Mateus 13. Nós já lemos esse texto, mas só para nós lembrarmos, tá? Dentro do contexto, o que é possível. Então, é a parábola que Jesus contou. Ele está falando do semeador, né? Que o semeador saiu a semear, versículo 3. No 4, estava lançando semente, parte dela caiu à beira do caminho e as aves vieram e comeram. Versículo 5, parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda, mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita, a 100, 60 e 30 por um. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Aí depois Jesus explica essa parábola. Então ele vai falar, versículo 11. A vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino de Deus. Mas a eles, aquelas pessoas que ele tinha falado a parábola, não, né? A quem tem será dado, e a este terá em grande quantidade. De quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Porque essa razão eu lhes falo por parábolas. Então ele está explicando por que ele está explicando só para os discípulos e não para todo o povo. Porque vendo eles não veem e ouvindo não ouvem nem entendem. Neles, versículo 14, se cumpre a profecia de Isaías: ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão, ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão, pois o coração deste povo se tornou insensível. Tá? Então, Jesus vai explicar essa parábola, não para todos, tá? Mas para os discípulos. Versículo 18. Portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não entende, o maligno vem, lhe arranca o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Versículo 20. Quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso, este é aquele que ouve a palavra, logo recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo abandona. Quanto ao que foi semeado entre espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação dessa vida, o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. Finalmente, o que foi semeado em boa terra, este é aquele que ouve a palavra e entende e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por um. Tá? Então, aqui dá para Jesus está explicando que as pessoas ouvem a palavra, ouvem sobre o reino e dentro de cada um, da história de cada um, na situação de cada um, as pessoas ou vão aproveitar a palavra e dar fruto, ou as pessoas vão entrar nessas, vamos dizer, situações em que vão ter medo de perseguição, ou vão ter medo, ou então vão se preocupar tanto com o dia a dia que não vão levar os ensinos de Deus adiante, não vão deixar crescer isso dentro do coração deles,
tá? Ou dos nossos, né? Então, é por isso que nós vemos que a heresia no meio das pessoas que aceitaram a Cristo inicialmente é possível. A apostasia são aquelas pessoas que abandonam, começaram bem e abandonam. Então, a pessoa pode apostatar da fé, abandonar a fé, por causa de ouvir heresias, por causa de perseguição. Então, essas palavras vêm do grego, então são palavras que nós vamos ouvir com uma certa frequência nas cartas, porque os apóstolos estão nos alertando, desde aquela época até hoje, para que a gente não caia nisso. Tá? Então, vamos voltar para 2 Pedro. No versículo 4, então, ele vai falar o que essas pessoas que entraram com as heresias, o que acontecerá com elas, qual é o julgamento que vem com elas. E ele vai explicar, então. Pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no Tártaros, no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos, a fim de serem reservados para o juízo. Tá? Então, esse aqui é aquele texto de Gênesis 6 que a gente leu. Tá? Eles estão reservados para o juízo porque lá no final, depois das taças, no Apocalipse, depois que vem todo o julgamento sobre a terra, Deus libera anjos que vêm do abismo, que foram separados exatamente para essa época, que vão trazer grande dano para a população que sobrar aqui na terra como parte do julgamento de Deus. E eles também vão ser julgados, e aí sim eles vão para uma condenação eterna, tá? Então, quando tem algumas pessoas que estudam, falam que quando começa a descongelar as geleiras, se começar a descongelar as geleiras de abismo, é quando está próximo para esses, vamos dizer, esses anjos que pecaram, que estão no Tártaro, né? Que eles serão, então, está perto o uso deles para o juízo da humanidade. Tá? Versículo 5. Ele, Deus, não poupou o mundo antigo quando trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas. Tá? Então, a gente já leu aqui. Também condenou, versículo 6, condenou a cidade de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza, tornando-as exemplo do que acontecerá aos ímpios. Mas livrou Ló, homem justo, que se afligia com procedimento libertino dos que não tinham princípios morais. Pois Ló vivendo entre eles, todos os dias aquele justo se atormentava em sua alma justa por causa das maldades que via e ouvia. Vemos, portanto, que o Senhor não sabe livrar, Vemos, portanto, que o Senhor sabe livrar os piedosos da provação e manter em castigo os ímpios para o dia do juízo, especialmente os que seguem os desejos impuros da carne e desprezam a autoridade. Tá? Então, aqui ele explicou o que vai acontecer com essas pessoas que trouxeram heresia, trouxeram ensinamentos que corromperam a fé das pessoas. Continuando. Insolentes e arrogantes, tais homens não têm medo de difamar os seres celestiais. Porque dentro das heresias eles trouxeram certas doutrinas, né, que não são claras o que eram essas doutrinas, mas eles usam uma série de, usavam uma série de informações sobre anjos, sobre poderes celestes e coisas assim, em que eles chamam de doutrinas dos demônios, tá? Então, eram isso que eles estavam introduzindo dentro desse grupo da igreja que a essa altura devia ter algumas décadas, devia ter uns 20, 30 anos que eles tinham começado a desenvolver a fé, certo?
Então, insolentes, arrogantes, tais homens não têm medo de difamar os seres celestiais. Contudo, nem os anjos, embora sendo maiores em força e poder, fazem acusações injuriosas contra aqueles seres na presença do Senhor, tá? Então, nem os anjos fazem acusação, então isso que ele está falando, quanto mais seres humanos que não têm ideia do que estão falando, estão acusando, né? Esses não estão sabendo do que estão falando. Mas esses homens difamam o que desconhecem e são como criaturas irracionais, guiadas pelo instinto, nascidas para serem capturadas e destruídas, serão corrompidos pela sua própria corrupção. Porque no final existia envolvimento de dinheiro e de venda de virgens, tinha uma série de coisas. Não entra muito em detalhe. O livro que fala um pouquinho sobre isso é o livro de Joséfos, que é um livro que não faz parte da Bíblia, que conta história, e dentro da história que ele conta, ele cita essas práticas, mas não é muito claro, tá? Mas a gente sabe o que estava envolvido, por isso que ele está falando aqui de corrupção. Corrupção moral e corrupção por causa de dinheiro. Versículo 13. Eles receberão retribuição pela injustiça que causaram. Consideram prazer entregar-se à devassidão em plena luz do dia. São nódoas e manchas, regalando-se em seus prazeres quando participam das festas de vocês. Tendo os olhos cheios de adultério, nunca pararam de pecar. Iludem os instáveis e têm o coração exercitado na ganância. Malditos! Eles abandonaram o caminho reto e se desviaram, seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o salário da injustiça, mas em sua transgressão foi repreendido por uma jumenta, um animal mudo, que falou com voz humana e refriou a insensatez do profeta. Tá? Versículo 17. Esses homens são fontes sem água, névoas impelidas pela tempestade. A escuridão das trevas lhes será reservada, pois eles, com palavras de vaidosa arrogância e provocando os desejos libertinos da carne, seduzem os que estão quase conseguindo fugir daqueles que vivem no erro. O que eles faziam? Prometendo-lhes liberdade, eles mesmos são escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que os domina. Por quê? O que eles ensinavam? Eles se colocavam, as heresias que eles ensinavam, eles mesmos se colocavam dentro da prisão espiritual, que era serem dominados pelos desejos da carne e serem dominados pela corrupção. Versículo 20. Se, tendo escapado das contaminações do mundo, por meio do conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, encontram-se novamente nelas, enredados e por elas dominados. Estão em pior estado do que no princípio. Então começaram bem, certo? Começaram bem, mas se embaralharam, começaram a pisar na rede, né, como a gente diz, e acabaram no estado pior do que começou. Versículo 21. Teria sido melhor que não tivessem conhecido o caminho da justiça do que, depois de terem conhecido, voltarem as costas para o santo mandamento que lhes foi transmitido. Confirma-se neles o que é verdadeiro provérbio: o cão volta a seu vômito, e ainda a porca lavada volta a revolver-se na lama. Tá? Quem tem cachorro sabe. O cachorro não tem muita noção, né, do que ele está comendo, e quando o cachorrinho é pequenininho, depois que ele é desmamado, a mãe regurgita comida para o cachorrinho, né, para o pup, começar a aprender a comer comida mais sólida, né? Então, o cão não tem noção. E o cão come até fezes. Ele muitas vezes ele não tem noção. Ele vai pelo cheiro, sente o cheiro da comida e ele vomita e come de novo. Então, é um instinto assim,
sujo, é um instinto de voltar a coisas que você não vão trazer nutrição para você, não vão trazer saúde para você, né? E então ele está usando esse exemplo como a pessoa saiu do pecado, da escuridão, da ignorância, foi apresentado para o reino de Deus, a pessoa aceita o reino de Deus, começa a caminhar, vem alguma dificuldade, a pessoa não resiste, volta àquele comportamento antigo, volta comendo o vômito que ele mesmo vomitou, ou volta para a sujeira de onde foi lavado, foi tirado e foi lavado. Né? Tem até uma parábola que Jesus fala em que a pessoa que foi lavada, foi tirada dos espíritos, ela foi liberta espiritualmente, e ele fala para a pessoa que foi liberta, ele fala, se você não se manter limpo, afastado do pecado, vão vir agora 7 outros espíritos piores do que esse que eu expulsei de você, e vão encontrar a casa limpa, varrida, e vão tomar conta de você, e o seu estado vai ficar pior do que você estava antes. Então, Jesus fala disso, e aqui Pedro está citando essa situação. A pessoa foi liberta, encontrou a luz, encontrou um caminho para ser santificado, um caminho para você ser purificado, e no momento que sente, vamos dizer assim, saudade, né, da vida de pecado, a pessoa volta. O que acontece? Deus tem tanta compaixão e misericórdia de nós, que mesmo quando a pessoa volta, tem o relapso, né, e volta aos comportamentos pecaminosos, Deus estende a graça de novo e tira você dali, até uma hora que tem um basta, e você sofre, porque o pecado está implícito no pecado morte. O salário do pecado é a morte. Então, as pessoas voltando a pecar, elas começam a sofrer danos na vida, porque alguma coisa vai acabar morrendo, porque se a pessoa voltou a pecar, aquele pecado vai trazer implicitamente um caminho para a morte, tá? Então, essa advertência de Pedro é para que nós fiquemos atentos à nossa própria fé, atentos ao que é puro, ao que é santo, que Deus está mostrando para nós, para que a gente se agarre à verdade, sem ficar nos distraindo, sem ficar nos deixando inseguros em relação às coisas pecaminosas que o mundo oferece para nós, né? E que muitas vezes parece que é atraente, ou às vezes aparece até engraçadinho, mas tem aqui a advertência, as pessoas que ensinam os outros a pecarem, que ensinam os outros a caírem, vai ter uma condenação, vamos dizer assim, muito, não digo assim eficaz, porque claro que é eficaz, mas vai ter não vai ter perdão, né? Então, aquelas pessoas que sabem, conhecem a palavra e ensinam propositalmente errado, ensinam para as pessoas errarem o caminho, tá? O que vai acontecer? Essas pessoas não vão ter perdão, elas vão cair nesses exemplos que ele usou aqui. Ele falou, vocês estão achando que vocês vão escapar? Não vão escapar. Olha o que aconteceu com Noé, olha o que aconteceu com Ló. Deus tirou aquele que era justo, mas caiu condenação sobre eles, como caiu condenação sobre Balaão e todos os outros que usaram a autoridade que Deus havia inicialmente dado para eles, e eles se corromperam. Tá? Então, é uma advertência, uma palavra dura. Pedro, né, apresenta de uma forma, vamos dizer assim, pragmática, né, onde é bem claro o que ele está falando, e cabe a nós recebermos essa advertência e lembrarmos que Deus tem o livramento para nós não temermos esse dia do julgamento, porque Deus tem o livramento para nós que estamos buscando sempre estar crescendo e sempre estar dentro dos ensinamentos de Deus. Nós não sabemos tudo, nós podemos errar, nós podemos tropeçar, mas aqui a situação é diferente.
A situação são pessoas que sabem o que é correto, estão ensinando as pessoas a errarem. Estão distorcendo para ensinar as pessoas a errarem. Tá bom? Então, que Deus abençoe cada um com essa palavra e vamos agora para tirar umas dúvidas, quem puder ainda ficar mais um pouquinho.